Agora, a bola da vez foi o agente do Neymar que pediu que o Ancelotti dê uma chance ao jogador. Abre aspas. Coração do Brasil. O cara que fez isso é o agente dele, que é o israelense Pini Zahavi. Esse cara andou por aqui nos anos 90, ali, anos 2000, teve coisas no Flamengo e tudo mais e tal, e agora ele é o agente do Neymar. E ele deu uma entrevista ao Fabrício Romano, né, aquele jornalista italiano, dizendo que ainda tem esperanças que o atacante do Santos esteja na Copa do Mundo e pediu uma chance. Olha o que disse o agente do Neymar ao jornalista Fabrício Romano. Abre aspas. Eu tenho grande respeito pelo Ancelotti, mas também sei o quanto o Neymar está trabalhando duro para ajudar o Brasil na Copa do Mundo. Acredito que Ancelotti não cometerá o erro de desistir do coração do Brasil, que é o Neymar Júnior, disse o agente do Neymar. Quem também entrou nessa onda foi um dos parças do Neymar, que é o empresário Rafael Zulu. Publicou um recado para o Ancelotti dizendo: sem Mickey não tem Disney. Vamos combinar que com esses argumentos aí não é exatamente algo que vá emocionar o Ancelotti, né? Mickey, coração, mas enfim, esta é a situação. Vamos lembrando que o Neymar tem 16 jogos que ele pode disputar pelo Santos até a convocação final da Copa do Mundo. Casão, vamos lá. Tem lá uma campanha do próprio agente do Neymar também. Evidentemente, ele tem todo o interesse que o Neymar vai para a Copa. E disse sobre coração do Brasil. Não tem sido o coração do Brasil do Neymar, não tem sido o coração nem do Santos. Vamos falar o português claro. Mas aí está aí, ainda está repercutindo a não convocação do Neymar. Bom dia de novo. Então, bom dia, Tironi. Bom, assim, vamos por partes, né? Esses caras, o próprio empresário, ou os parças que ficam colocando coisas públicas, pedindo, implorando, ou tentando mostrar uma realidade que não é verdadeira para o Carlo Ancelotti convocar o Neymar, eles deviam ficar ligando para o Neymar e falar assim, se esforça mais, participa mais do jogo, sabe? Para de ir, por exemplo, na Kings League o dia que você não é convocado, começa a evitar aparecer na mídia, sem ser que seja treinando com a camisa do Santos, dentro do campo. É isso que eles têm que fazer. Não ficar pedindo pro Ancelotti, porque o Neymar não está sendo convocado porque ele não está bem fisicamente e não está jogando nada. Ou esses caras não estão vendo isso. Ou o Rafael Zulu não acompanha futebol. Ou o empresário do Neymar não está acompanhando o rendimento dele no campo. E o Ancelotti deixou muito claro, o Neymar, ele não está descartado da Copa do Mundo. Não está descartado, muito pelo contrário. A entrevista do Ancelotti melhorou até um pouco favorável ao Neymar, porque antes dessa entrevista, ele deixava bem claro, só vou levar jogadores que estão 100% e que possam ter a intensidade de jogo que eu quero colocar no meu time. Só quero jogador 100%. Ontem, na segunda, na convocação, ele já deixou assim, eu quero jogadores 100% na Copa do Mundo. Eu não descarto levar um jogador que não esteja 100% dia 18 de maio, mas que me garantam que ele, na Copa do Mundo, vai estar 100%. Então o Neymar ganhou aí crédito de 30%. Ele já não precisa se esforçar para estar 100 dia 18 de maio. Ele tem que estar 70 18 de maio. E mostrando evolução. Que aí ele vai ser convocado. Porque nenhum treinador é imbecil, é idiota ou é louco de não levar um jogador do talento do Neymar se ele estiver bem. Ninguém discute, e muito menos o Ancelotti coloca em xeque o talento técnico do Neymar e nem a inteligência futebolística do Neymar. Isso não está em avaliação. A avaliação é bem clara. É física e intensidade de jogo. É claro. Está bem claro. Então, mais ainda, o Neymar não decide jogos no Campeonato Paulista. Ele não faz a diferença, ele não está, até agora, fazendo a diferença no Campeonato Brasileiro. Alguém assistiu ontem City e Real Madrid, por exemplo? Alguém prestou atenção na intensidade daquele jogo? Pensa o Neymar
de domingo, que jogou Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, que foi 1-1, pega aquele Neymar e coloca no Real Madrid ou no Manchester City de ontem. Façam esse exercício. Coloquem o Neymar no Real Madrid ou no City. Ele iria acompanhar o ritmo de jogo, aquele ritmo de jogo, ele ia acompanhar aquela dinâmica, ele ia estar dentro daquela intensidade, mas nem perto, gente. Mas nem perto. Então, não adianta implorar, escrever carta aberta, escrever uma frase aberta, chamada de carta, né? Não adianta dizer que a Disneylândia sem Mickey, não existe Disneylândia sem Mickey. Ok, a Copa do Mundo não é uma Disneylândia, né? A comparação, para você ver como o entendimento do Rafael Zulu do que é a importância de uma Copa do Mundo. Para ele, a Copa do Mundo é uma Disneylândia. Para a grande maioria que não trabalha com futebol, é Disneylândia. Você chega, Copa do Mundo, que barato, pá, senta lá, vê 300 jogos, beleza. Mas para quem está jogando e para quem está trabalhando, meu amigo, não é Disneylândia, Zulu. Sinceramente. Não é uma coisa séria. Então, é o seguinte, se ele estiver bem, e a comissão técnica, o departamento médico e a comissão do departamento físico-fisiológico da seleção brasileira avaliarem ele lá no dia 16 de maio, 2 dias antes do dia 18, avaliarem e falarem para o Ancelotti assim, acho que na Copa do Mundo a gente coloca, na primeira partida nós colocamos ele 80%, 90%, e durante a Copa ele vai estar 100%. Na fase final, das oitavas em diante, ele está 100%. Eu acho que o Ancelotti vai convocar. Agora, se os caras falarem para ele, ele está do mesmo jeito que estava aquele dia contra o Corinthians, ele não vai convocar. E não adianta falar que não tem Disneylândia sem Mickey, não tem Coração do Brasil. Eu acho que isso só atrapalha, tá? Que apelação furada. Parece um movimento que tem aqui no Brasil, mas de outra situação, sabe? Parece um movimento... É muito parecido os movimentos, né? Uma coisa meio messiânica, né? Uma coisa meio messiânica, tipo um Salvador. Muito parecidos. Tem uns movimentos muito parecidos. O Messias, o Salvador, ele, sabe, veio do céu, sabe? Cara, é muito prático, Tironi, é muito prático. Tá bem fisicamente? Vai aguentar a intensidade? Tá 70% no dia 18 de maio? 70%, 75% no dia 18 de maio? Departamento Físico garante que ele, na Copa do Mundo, vai estar 100%? Tá convocado. Se não garantir, não tá. E aí vai ter Disneylândia sem Mickey. Aliás, o Camilo Araújo, ele manda aqui no chat, manda uma mensagem muito boa. Ele fala assim, que a Disney é a Kings League, não é a Copa do Mundo, né? Para fazer a comparação. Exatamente. A comparação Exatamente. Com o Mickey, né? Exatamente. Sabe, Tironi, sabe uma coisa que me incomoda muito? É a falta de noção de algumas pessoas que não são nem torcedores, nem são fanáticos pelo futebol, e quando vai dar uma opinião, ou quando vai falar alguma coisa, fala como se o futebol fosse um entretenimento. Entretenimento são o meio de comunicação, hoje em dia, esportivo, que coloca que é entretenimento. Hoje a gente divide o entretenimento com o jornalismo esportivo, né? Se está certo ou errado, cada um avalia como quiser. Eu acho que eu não gosto. Eu prefiro mais um jornalismo esportivo mais sério, porque foi assim que eu aprendi. Mas a Copa do Mundo é a principal competição do futebol. Lá estão todos os melhores jogadores do mundo, de cada país, que treinam 4 anos, disputam eliminatórias, se matam para estar 100% numa Copa do Mundo para disputar a principal competição da história. É um trabalho árduo, difícil e muito forte de pressão emocional para quem está disputando, para treinadores, para jogadores, tanto que os jogadores se desmancham quando tem uma contusão perto de Copa do Mundo e vai perder essa competição, porque o cara treina é como atleta de Olimpíada. O cara acaba a Olimpíada, ele começa a se preparar para outra. Não é a Disneylândia, não é entretenimento, não é brincadeirinha. É entretenimento para quem vai sentar no sofá, abrir uma cerveja e comer pipoca. Esses aí vão se divertir. Mas para quem está dentro do campo jogando a Copa do Mundo, está dando a vida pelaquela competição. E vem esses caras, que nem do esporte são, comparar a Disneylândia com a Copa do Mundo. Isso me irrita porque eu sou um profissional do futebol. Eu nasci
no futebol. Eu fui jogador de futebol, trabalho na imprensa esportiva esse ano, 2026, faz 30 anos que eu faço parte da imprensa esportiva. Porque em 96, o Trajano me convidou para ir para a ESPN ser comentarista. Então eu não admito mesmo que qualquer um venha desfazer de uma Copa do Mundo, de um jogador de futebol ou de um campeonato. Venha comparar com divertimento. Vai estudar primeiro o que é o futebol para depois dar opinião. Aqui, ó, o Rogério MP fala assim: vocês já se deram conta que a última Copa que Neymar será assunto? De fato, provavelmente será a última Copa em que o Neymar terá condição de jogar. Talvez ele nem seja mais jogador de futebol na Copa de 2030, possivelmente não será. Tem toda razão, Rogério. E o Cauã Terra fala: esquecem que Copa é sério, não é diversão Disney. É exatamente o que o Casagrande está falando aqui agora sobre essa questão do Neymar. Tem uma outra coisa, fala assim, não, o Ancelotti não vai levar o Neymar para a Copa, ou pode não levar o Neymar para a Copa. Eu acho que quando sair a convocação, Casão, não sei se você concorda comigo, e sei lá, se o Neymar não for convocado, acho que a manchete correta é: Neymar não levou o Neymar para a Copa. Claro, é isso. O Neymar só não será convocado se ele não estiver bem. Depende só dele. Depende só dele. E eu acho que quem trabalha ao lado dele tem que, pelo menos, acertar uma vez na vida, que dar opiniões ou conselhos bons para ele, sabe? Por exemplo, segunda-feira alguém tinha... Assim, eu não achei nada demais ele ter ido na Kings League, tá? Porque, de repente, ele já tinha assumido aquele compromisso uma semana, 10, 15 dias antes. E ele é o presidente do time. E tudo gira em cima... Né, tudo gira em um evento de entretenimento esportivo como esse, gira em torno de uma atração. Se o Neymar falou que ia lá 2, 3 semanas antes, eu acho que seria ruim e feio ele no dia, só porque ele não foi convocado, ligar e falar assim: eu não estou indo mais. Quebra todo o evento, quebra toda a manifestação daquele entretenimento do dia. Então eu não vi nada demais, porque se você for analisar só a presença dele lá, você fala: porra, que deboche, ele não foi convocado e foi lá. Mas tem que ter um contexto, né? O contexto deve ser um contrato, uma confirmação que iria, sabe? E no dia não foi, e não iria no dia. Seria mais irresponsabilidade dele não ir se ele assumiu o compromisso do que ter ido. Então, como eu não sei a história, eu não vejo problema algum. Agora, está muito claro que a convocação dele depende dele. Não são os críticos que vão tirar o Neymar da convocação, não são as cartas abertas que vão colocar o Neymar na convocação, vai ser ele. O campo. É o campo que vai convocar o Neymar, ou não convocar o Neymar. É aquela frase clássica do Tite: o campo fala, que ele dizia, né? O campo fala e tudo mais. E acho que aí, Casão, e tem uma coisa, e acho que foi uma coisa de bastante habilidade do Ancelotti, como ele lidou com essa questão do Neymar. Aí se você comparar com os antecessores do Ancelotti, seja o Diniz, seja o Dorival, seja o Tite, que dirigiu o Neymar em 2 Copas, eles sempre colocaram o Neymar, de qualquer maneira, no centro do negócio. O Diniz assumiu e falou assim: quero fazer o Neymar ganhar uma Copa. O Dorival Júnior assumiu e falou: não, o projeto gira em torno do Neymar. O Tite fez o que fez durante 2 Copas do Mundo, nem entrevista o Neymar podia dar, porque o Tite falava no lugar dele. Ele não deixava o Neymar responder. E o Ancelotti fez o contrário. É como se o Ancelotti coloque a responsabilidade pela ida ou não para a Copa no Neymar. Fala: bom, se o Neymar estiver bem, ele vai para a Copa. Basicamente isso. Então, mas tem um detalhe mais importante do que isso. Todos os outros, jogavam a responsabilidade para o Neymar. Como quem diz: vou fazer o time em torno do Neymar. Se eu não ganhar a Copa, é que o Neymar não jogou bem. Do Diniz: eu vou fazer o Neymar ganhar uma Copa do Mundo. Se o Neymar não ganha a Copa do Mundo, se o Brasil não ganha a Copa do Mundo, o Neymar não estava bem. O Ancelotti é o único treinador que está chamando a responsabilidade para ele. Ele sabe muito bem que se ele não levar o Neymar, se ele não levar o Neymar estando mal ou bem, se ele estiver bem, ele vai levar. O Neymar estando mal e ele não levar, e o Brasil não for para a final, não for campeão, a grande massa, esses caras aí,
né? As Neymarzettes vão cair matando em cima dele, que vão usar o se. Pô, tá vendo? Se o Neymar tivesse, ele iria fazer isso, ele ia desequilibrar, ele ia fazer não sei o quê. Então, o Ancelotti é o único treinador da seleção brasileira que está assumindo a responsabilidade para ele. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem do tamanho da bomba que ele está assumindo. E se o Neymar não estiver bem, ele não vai convocar. E vai dar entrevista do jeito que ele está dando. Tranquilo, sereno, e vai responder do jeito que ele responde. Ele não está sofrendo a pressão. Ele não é daqui, gente. Ele não está dentro desse círculo vicioso que é o futebol brasileiro, né? E o Neymar, é a primeira vez que o Neymar está passando por uma situação de que a carteirada dele não funciona. A carteirada do Neymar não está funcionando. A carteirada dos parceiros não está funcionando. A carteirada da família Neymar não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque o que vai funcionar é o Neymar jogar bem fisicamente e ter intensidade. É a primeira vez numa seleção brasileira que o Neymar tem que se esforçar para ir para a Copa do Mundo. E eu acho que esse é o maior desafio dele. Porque ele é um cara mimado com 34 anos. Sempre fizeram tudo para ele, né? Sempre passaram a mão na cabeça dele. Todos os erros, as falhas, e ele mesmo assume isso, porque ele nunca fala que ele está mal. É o campo, é a crítica, é a bola, é o gramado sintético. Nunca ele falou, não, eu tenho consciência que eu não estou bem agora, mas eu vou me esforçar porque eu quero ir para a Copa do Mundo, porque eu sei o meu potencial e eu quero alcançar de novo aquele potencial. Ele nunca assumiu que ele não está bem. Nunca. Ele sempre joga a justificativa e a responsabilidade para um erro, para uma falha, para uma fase ruim, ou para um momento ruim na bola, para terceiros. Sempre tem alguma coisa que atrapalhou o Neymar. Sempre tem. Ele nunca jogou mal. Sempre alguma coisa fora. Perfeito, Casão. Então agora... Pode falar, pode completar, claro. Então, e agora as justificativas não estão funcionando. Ele vai ter que se mexer. Ele vai ter que virar homem em 60 dias. Parar de ser o menino Ney, que ele assumiu. Ele colocou esse menino Ney dentro dele. Ele é um cara mimado com 34 anos. Ele tem 60 dias para virar homem e se esforçar para ir para a Copa do Mundo, sem ficar esperando que a pressão popular das Neymarzettes faça com que ele vá para a Copa. Não vai ser discurso que vai levar ele para a Copa. Não vai ser carta aberta. Não vai ser lamentações. Vai ser a bola dentro do campo. Então é muito simples, é muito fácil. Cara, é muito simples o Neymar ir para a Copa. É só ele jogar metade do que ele jogava até 2017. Metade. Se ele jogar metade, ele está na Copa. Perfeito, Casão.